Bem, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias e dedicar toda a atenção nos próximos minutos à palavra de Deus. Encontre o capítulo 10 do Evangelho de Marcos na sua Bíblia, Marcos capítulo 10. E eu quero conversar com você sobre oportunidades. Diga, oportunidades. Você vai entender que numa palavra simples Deus pode lhe dar uma chave, e essa chave pode destravar coisas maravilhosas na sua vida. Quero ler o texto com você. Se você não tem a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura aqui no nosso telão. É uma história bastante conhecida. Aqueles que já estão familiarizados com a palavra de Deus, certamente já leram esse texto e já se impressionaram com o que aconteceu aqui. Está escrito assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Eu vou ler de novo essa frase porque ela me impressiona muito. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você deveria dizer um aleluia de boca cheia, porque esse é o nosso Deus, amém? Você tem toda a atenção para a palavra de Deus agora? Não vai permitir que nada e ninguém roube o seu coração daquilo que Deus quer falar com você. Eu quero, como eu disse, ministrar um pouco sobre oportunidades. Eu quero desafiar você a agarrar a sua oportunidade. Oportunidades são portas que se abrem e se fecham diante de nós, às vezes, muito rapidamente. E se nós entrarmos por elas, nós podemos sair da condição em que nós estamos vivendo para uma condição completamente diferente. Eu não estou falando de coincidências. Eu não quero falar aqui, até porque eu não creio, de acasos. Há pessoas que acham que a vida é uma sucessão de acasos. Por favor, não entenda na minha linguagem, na minha proposta, a palavra oportunidade como acasos que acontecem. Eu não creio em acasos. Eu creio que Deus nos criou para viver uma vida abençoada. E embora Ele respeite muito o nosso governo, o governo que Ele entregou nas nossas mãos, porque o Senhor nos entregou a nossa vida, nos entregou o nosso mundo e disse: bem, os valores, a maneira como vocês devem governar tudo isso está aqui na minha palavra, mas vocês são livres para fazer o que quiserem e certamente viverão as consequências do que fazem. Então, Deus nos entrega a nossa vida, nós não somos robôs, não é? Comandados pela vontade soberana de Deus. Mas esse Deus que respeita as nossas decisões, Ele interfere em nossa vida abrindo portas. Ele interfere em nossa vida no sentido de, pela graça, nos oferecer chances, nos oferecer oportunidades, que vão depender de uma resposta nossa. Às vezes, aproveitar uma oportunidade precisa ser uma decisão rápida, porque, como eu disse, são portas que se abrem e se fecham.
E às vezes essas portas se fecham muito rápido e nunca mais voltam a se abrir. Eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou um homem muito, muito feliz mesmo. Não é que não haja problemas, desafios, tristezas na minha vida, mas eu me sinto bem-sucedido no que eu faço, eu me sinto pleno, eu tenho sentido. Eu sou tão honrado por ser um pastor, e ainda mais por ser pastor dessa igreja aqui. Isso aqui é um presente que Deus me deu, mas tudo começou com uma oportunidade que veio assim, veio travestida de uma necessidade. Eu tinha só 20 anos. O que você está olhando assim para mim? Não faz tanto tempo assim. Pelo menos para mim não parece tanto tempo. Eu tinha 20 anos. E uma necessidade me chamou. O meu pastor, não sei se por falta de opções, ele disse: eu preciso de alguém que vá para Ribeirão Preto. Eu morava, vocês conhecem essa história, eu não vou contá-la aqui. Eu morava em Belém do Pará, eu nem mal sabia que existia essa cidade, nunca tinha vindo a São Paulo. Mas o meu pastor me disse: há uma necessidade do reino. Eu preciso de alguém que se disponha a ir para aquela cidade e começar uma igreja lá. Eu não estava esperando por aquilo. Se você me perguntar, você se sentia completamente preparado para um desafio? Não, eu estava me preparando, eu estava cursando um seminário, eu estava tentando ganhar mais conhecimento para me tornar um dia um pastor. Mas a porta se abriu. E eu entendi, ainda que muito novo, eu entendi que Deus estava me dando uma chance. E eu resolvi aceitar. Foi um desafio, obviamente, as coisas que eu tive que deixar para trás, e até mesmo o medo do desconhecido, se realmente eu tinha essa capacidade, ela não tinha sido provada ainda. Tudo era um desafio, mas eu entendi que Deus estava naquilo, e eu pensei: eu não posso dizer não, os meus medos não podem falar mais alto do que a minha fé. E eu aceitei vir. E essa igreja, obviamente, ela não é resultado só da minha decisão. Ela é resultado da decisão de tantas pessoas, de muitos de vocês aqui também. Mas é provável que a maioria dos que estão aqui, dos que foram salvos, encontraram Jesus nesse ministério, nunca tivessem essa chance se eu, quando tive a minha, não dissesse sim. Então eu conto isso já ilustrando o quanto é importante que nós estejamos abertos para o que Deus quer fazer na nossa vida e nós percebamos, até mesmo por trás de circunstâncias aparentemente muito naturais, que Deus está abrindo uma porta. Sabe, irmãos, sucesso e felicidade. Quem quer sucesso e felicidade na vida aqui? Não precisava nem falar, né? Todos nós estamos buscando sucesso. Talvez algumas pessoas aqui até fiquem um pouco tímidas em dizer: eu estou buscando sucesso, porque elas acham que ter sucesso é aparecer, é ser aplaudido. Sucesso não é exatamente isso, não tem a ver com holofotes, não é? Sucesso tem a ver com o que eu faço está dando certo. A minha família está dando certo, o meu casamento está dando certo, a minha vida profissional está dando certo. Eu tenho sucesso, todo mundo quer sucesso, sim ou não? Sim. Sucesso, e como decorrência, não apenas do sucesso, mas daquele sentido que nós encontramos na vida, a gente pode realmente ser feliz. Mesmo no mundo tão bagunçado e infeliz, no qual vivemos, nós podemos ser felizes. Mas ouça, sucesso e felicidade serão sempre resultado de oportunidades aproveitadas. Um dos fatores que me levam a ser um homem realizado não significa satisfeito, eu ainda estou buscando certas coisas na vida. Mas, por exemplo, eu sou bem casado com a mulher da minha mocidade, a mulher da minha vida. E a oportunidade surgiu. E eu falei: não vou perder. Você está entendendo?
Deus mexeu muita coisa, Deus levou a família da Mônica, nós nunca nos cruzaríamos. Eu sou um baiano, criado no Pará, ela é uma goiana, criada praticamente em Brasília, e ali morava. Mas o Senhor, bondoso como é, pegou o pai da Mônica, a família da Mônica, e por uma situação de trabalho os levou para Belém do Pará. E lá nós nos conhecemos. Deus me deu uma oportunidade. Como você pode ver, eu não perdi. Amém? Deus é bom, Deus é bom. Sabe, eu volto a dizer, eu não estou falando de casuísmo, eu não estou falando de destino, eu estou falando de Deus promover certas coisas na nossa vida que a gente pode enxergar ou não, que a gente pode abraçar ou não. E como é importante que nós possamos discernir, porque, claro, nem toda porta que se abre é de Deus, nem toda porta que se abre é abençoada. Como é importante que nós aprendamos a discernir, mais uma vez que nós percebamos que Deus está em certa situação, eu preciso me agarrar nisso. Eu posso dizer que o seu futuro inteiro pode ser definido na rapidez de uma oportunidade. Alguns dias atrás eu até me emocionei porque eu estava fora do Brasil e acompanhando um grupo de WhatsApp da minha família. E um tio meu, que alguns anos atrás estava morrendo na Alemanha, vocês já conhecem, a maioria aqui já me ouviu falar da história dele. Hoje ele tem 62 anos, se não me engano. É um homem saudável, bonito, forte, bombado, é um surfista. Imagine, com 62 anos. E ele postou uma foto nesse grupo. E ele fez um comentário na própria foto, não é? Ele disse, os anos são implacáveis, o tempo é implacável, comentando sobre a sua idade. E eu disse, quem me dera chegar aos 62 bonitão assim, tio. E eu estava sendo sincero, porque eu fui levado a me lembrar de como eu o encontrei na Alemanha. Esse tio meu, ele saiu do Brasil muito cedo, muito novo. E alguns anos atrás, eu soube que ele estava morrendo em Berlim. Escravo das drogas, viciado em heroína, com a mente completamente deturpada, tendo alucinações. Tinha perdido tudo na vida, e inclusive a saúde. E lá ele estava, e sabendo do seu estado, ele que era o filho único da minha avó, o filho homem, essa mulher que foi tão importante na minha vida, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou contar toda a história por causa do tempo, e até porque eu já contei essa história aqui. Mas eu fui à Alemanha, eu fui a Berlim, para estar com esse homem que estava por um fio, literalmente. Eu me assustei quando eu o encontrei. Depois de muitos anos, ele era um cara bonito, ele chegou a ser modelo fotográfico em Paris, mas o homem que eu encontrei não tinha nada a ver com o que eu havia conhecido na minha juventude. Ele estava morrendo, magérrimo e alucinado, ouvindo vozes, escravo de uma droga muito potente, que é a heroína. E eu estive com ele por 2 dias em Berlim. Durante aqueles 2 dias eu procurei apresentar o Evangelho, eu procurei falar de Jesus Cristo, e eu tentei convencê-lo a vir comigo, porque ali ele iria morrer em muito pouco tempo. Eu tentei convencê-lo a vir comigo, vir para a minha casa, para que eu, com a minha família e com a igreja, pudéssemos ajudá-lo a sair daquela situação. E era uma situação interessante e desafiadora, porque eu não podia trazê-lo diretamente. A minha esposa estava em Valência, onde nós temos uma igreja, na Espanha. E então eu tinha que voltar a Valência, nossas passagens já estavam compradas. Eu precisava sair de Madrid, capital da Espanha, e vir para
para São Paulo, e esse meu tio estava em Berlim. Naqueles 2 dias, depois de convencê-lo, bem, eu não tinha toda certeza de que havia convencido, mas ele disse que sim. Eu comprei uma passagem. Eu investi numa passagem aérea e comprei uma passagem para que ele viesse ao Brasil comigo. Só que eu tinha que entregar essa passagem nas mãos dele e tinha que deixá-lo para daí uns 3 dias acreditar que ele me encontraria no aeroporto de Madrid para virmos para o Brasil. Foram dias de muita apreensão, de muita oração, de jejum, porque em 2 dias a vida dele estava sendo decidida. Eu não sei se ele tinha condição de fazer essa medição, mas a verdade é essa. Eu entreguei um bilhete aéreo, eu entreguei a ele a última oportunidade da sua vida. E fiquei torcendo para que ele não a perdesse. Obviamente, o vício, os amigos, enfim, a vida terrível a qual ele estava preso, era um fator que poderia fazê-lo voltar atrás. Mas foi maravilhoso quando, ali no aeroporto de Madrid, nós numa sala de espera, torcendo para que ele chegasse, olhamos e vimos aquele homem vindo ao nosso encontro com uma bolsa, tudo que havia sobrado, de todas as coisas que ele teve, tantas coisas, mas tudo que havia sobrado cabia numa bolsa, e ele se juntou a nós e disse: eu estou aqui, vamos para o Brasil. E no período que ele estava aqui, Deus fez muitos milagres. Hoje ele é um homem restaurado, bonito, saudável, livre das drogas. E quando nós conversamos esses dias agora pelo WhatsApp, ele me dizia: Dani, todos os dias, eu dou graças a Deus, eu oro e dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me deu e por Ele ter usado você para ir me buscar naquela condição. E aquela conversa me emocionou porque é uma transformação muito radical. Se você olhar para ele, você não imagina que esse homem foi aquilo que eu acabei de descrever. Uma chance. Provavelmente, eu tenho praticamente certeza, a última chance que ele teria na vida. Se ele não agarrasse aquela oportunidade com todas as suas forças, em poucos dias ou meses ele morreria ali, ele estava no fim. Mas agora não, é um coroa bonitão, cheio de saúde, acima de tudo, apaixonado por Jesus Cristo. Deus mudou a vida dele, foram só 2 dias. 2 dias que definiram, não só a vida dele aqui, definiram a eternidade. Por isso eu penso que esse assunto é tão importante. Vocês que estão tendo as suas casas visitadas, vocês que abriram as portas de suas casas, ou que estão frequentando uma casa de paz, talvez você pense, bem, ok, eu preciso da bênção de Deus. Eu admito que há pessoas, inclusive, que abrem a porta da sua casa mais pelo constrangimento do que por realmente estarem acreditando que algo vai acontecer. De repente, alguém insistiu tanto com você, um amigo, e você disse, ok, vamos fazer isso. Mas eu gostaria de dizer, querido, que, na verdade, durante essas 7 semanas de reuniões na sua casa, você está tendo a maior oportunidade da sua vida. As coisas que podem acontecer, dependendo da resposta que você dê, as coisas que podem acontecer com a sua vida, com a sua família, com as pessoas que você ama, eu não tenho capacidade de descrever, mas eu creio de todo o meu coração. E é por isso que eu quero que você entenda que a única resposta adequada a uma visitação de Deus na nossa vida é a nossa fé. Se Deus vem, e quando eu falo de uma visitação, não entenda simplesmente do ponto de vista místico, não é? Deus me visitou, um anjo apareceu, Ele faz isso também, mas às vezes Deus aparece numa chance, Deus aparece num curso que você nunca imaginou poder fazer, mas de repente está lá diante de você e você precisa se agarrar àquilo. Deus aparece através de um amigo que chega e diz, você não gostaria de fazer da sua casa uma casa de paz? E quando essas
essas chances nos são dadas, o que nós precisamos fazer é agarrá-las com toda a nossa força. Amém? Vocês estão entendendo quão importante é nós estarmos atentos, antenados. E eu quero, claro, não é? Eu li um texto aqui, esse texto é que deve ser a base das coisas principais que eu tenho a falar. Porque esse personagem sobre o qual nós lemos, Bartimeu, um cego que vivia em Jericó, que estava à beira do caminho, sobrevivia de esmolas e toda a perspectiva que ele tinha na vida era essa. Mas de repente ele percebeu que no barulho de uma multidão estava a sua grande chance. E esse homem decidiu que não perderia. Ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando. Ele não conseguia ver, mas, sabe, os ouvidos dele e a sua mente trabalharam bem. É muito provável que ele já tivesse ouvido falar de Jesus, porque havia tanta fé no seu coração. Ele se dirige a Jesus de uma maneira tão direta que certamente ele já ouvira falar sobre Jesus, mas agora Jesus estava passando, eu não sei se você prestou atenção, Jesus estava saindo da cidade. Jesus nunca viveu em Jericó, ele passou por ali. E esse homem decidiu que não ia perder aquela chance. E o que aconteceu é que ele se apegou tanto àquele momento que o Senhor parou para ele, fez um milagre na sua vida e mudou completamente a sua história. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, tomando o exemplo de Bartimeu, mostrar algumas coisas que são importantes nas nossas vidas. Bartimeu nos ensina algumas coisas sobre esse tema que, se a gente aprender, certamente nós vamos sair do nível em que nós estamos vivendo. Eu sei que tem gente aqui vivendo no meio de um sofrimento, vivendo uma vida muito, muito limitada. Deus vai te dar oportunidades de sair disso. E eu sei que tem gente que está vivendo uma vida até legal. Sua vida está boa, sua família está tranquila, você tem um empreguinho, você consegue pagar suas contas. Mas seria muito bom se Deus abrisse uma porta melhor, não? Seria muito bom se você pudesse pisar num outro nível, e é isso que Deus quer fazer com a nossa vida, nos levar ao melhor sempre. Quantos creem de todo o seu coração que o Senhor tem planos muito altos a nosso respeito? Agora, a gente precisa de algumas coisas. A primeira delas é, você precisa identificar as suas oportunidades. Identifique a sua oportunidade. Parece óbvio, mas há pessoas que desperdiçam as chances que têm. Sabe por quê? Estão vacilando. Tem muito vacilão. É possível que aqui nesse auditório tenha gente vacilando. As oportunidades vêm, vão e a pessoa não nota. Ou se nota, não se apega, não se move, não luta por aquilo. Eu vejo que a primeira virtude de Bartimeu foi perceber. Ele identificou a oportunidade. No versículo 46, diz que quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Veja bem, irmãos, foi uma chance que ele teve. Porque se ele não aproveita aquela chance, Jesus iria embora. E ele nunca mais teria aquela situação diante de si. Ele percebeu, ele identificou, lá dentro dele, ele imaginou, é agora. Eu não posso perder essa chance, eu preciso chamar a atenção dele. Eu preciso entrar pela porta que ele está me dando, ainda que aparentemente ele nem tenha me notado, mas se ele está passando aqui no meu caminho, essa é a minha chance. E esse homem então começa a gritar. Percebe que ele identificou a porta que estava aberta e ele começa então a lutar por entrar por essa porta. Essa é a primeira coisa que eu quero incentivar você. Talvez isso demande um treinamento, sabe?
Talvez você precise começar a se policiar nisso, porque nós nos distraímos com as coisas boas da vida e nós nos distraímos também com os nossos próprios problemas. E às vezes estamos tão concentrados nos nossos problemas que nós não percebemos aquilo que Deus está fazendo para nos tirar deles. Eu conheço pessoas que até percebem certas situações, mas aí elas olham e ficam medindo o custo. Meu irmão, se é para entrar no novo nível, pague o preço. Não fique fazendo muita conta, porque enquanto você faz contas, as portas podem se fechar. Eu não estou falando sobre você ser um aventureiro que se mete em qualquer encrenca, achando que Deus está em tudo, não. Estou falando sobre discernir. Eu estou falando sobre avaliar as situações e fazer uma pergunta: será que Deus está por trás disso? Será que Deus está por trás desse emprego? Será que Deus está por trás desse relacionamento? Será que Deus está por trás desse problema? As oportunidades às vezes vêm travestidas de necessidades. Outro dia eu estava pensando, onde é mesmo que começou o meu ministério? Eu sou um pastor, eu ministro toda semana a tanta gente, mas onde é que começou realmente isso? E eu sou levado ao começo da minha vida cristã, quando o meu pastor de uma igreja pequena, onde eu fazia parte, e um dia ele chegou para mim e disse: Danilo, nós precisamos de alguém para dar aula numa turma da escola dominical. É uma aula para jovens. Você vai ter ali todo domingo alguns alunos, 8, 10, 12 alunos. Você vai ter uma lição. Você precisa estudar essa lição durante a semana e ministrar na escola dominical. Algo tão simples, não é? E embora eu fosse tão tímido, eu aceitei o desafio. E eu comecei. Mal sabia eu que, ao abraçar aquela necessidade, era uma necessidade. Ao abraçar aquela necessidade, eu comecei a trilhar o caminho do pastorado. Deus estava me ensinando. Talvez você não tenha essa visão, mas é possível que alguns de vocês que estão agora ministrando numa casa de paz, estão levando a palavra de Deus a uma família, nem saibam. Mas Deus começou a preparar você para ser um pregador, quem sabe um pastor, um missionário. É assim que as coisas começam. Às vezes as oportunidades, elas aparecem na nossa vida e elas não vêm assim cobertas de ouro, não. Mas a gente precisa aprender a discernir e a entrar. Amém? Agora, quando eu estou falando de oportunidade, eu estou falando daquilo que faz parte do plano de Deus. Porque o que não faz parte do plano de Deus na sua vida não é oportunidade, é cilada. Não é isso? Então preste atenção. Agora, se faz parte do plano de Deus, você precisa trazer Jesus para a coisa. E aqui entra um outro segredo que Bartimeu pode nos ensinar. É buscar a Jesus na perspectiva correta. Diga para o seu vizinho aí: busque a Jesus na perspectiva certa. Bem, você falou isso, ele não entendeu muito bem, então deixa eu tentar explicar, não é? Sabe, é porque às vezes nós entendemos que para aproveitar certas oportunidades nós precisamos de Deus. Mas nós não sabemos como nos relacionar apropriadamente com Deus. É muito importante que nós saibamos quem é Jesus, para que nós possamos nos aproximar dele com o coração correto. A minha Bíblia diz que Bartimeu, quando ouviu, versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Ele fez um escândalo, mas o que eu quero colocar em relevo aqui são as palavras dele. O que ele gritava? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele sabia muito bem quem era Jesus.
Para Bartimeu, Jesus não era apenas um milagreiro, embora o que ele quisesse era um milagre, ele queria ser curado da sua cegueira. Mas ele não viu Jesus apenas como um milagreiro, ele não se aproximou de Jesus apenas como um milagreiro. Ele busca a Jesus e o chama de filho de Davi. E sabe o que significa filho de Davi? De certa forma, Bartimeu estava dizendo: ei, Jesus, tu és o prometido de Deus. Tu és o ungido, tu és aquele que foi prometido desde os meus antepassados, tu és aquele que nós esperávamos, tu és aquele que eu esperava, tu és o rei, tu és aquele que veio do trono de Davi. Percebe que ele tinha uma visão correta de Jesus? E justamente porque ele tem a visão correta de Jesus, ele se aproxima com o coração correto. Porque a palavra, o clamor que ele tem na boca é o seguinte: eu preciso de uma coisa, eu preciso da tua misericórdia. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Sabe, quem pede compaixão, quem pede misericórdia tem um coração quebrantado, humilde. E esse é o problema de alguns de nós. Nós nos aproximamos de Deus com um coração arrogante. Nós nos aproximamos de Deus cobrando de Deus alguma coisa. Bartimeu podia dizer: ei, Jesus, por que o Senhor não faz nada por mim? Porque eu estou vivendo essa vida desgraçada há tanto tempo e o Senhor nunca interviu. Nunca interveio. Senhor, por que eu estou aqui à beira do caminho se tu és Deus? Muitas pessoas se aproximam de Deus para fazer cobranças e elas não conseguirão absolutamente nada do Senhor com esse espírito. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Tudo o que eu preciso é da graça, da bondade, do favor dEle. Quando eu me aproximo com esse coração, quando eu digo: Senhor, Tu és o esperado da minha vida, Tu és o rei que eu preciso, governando a minha vida. E eu peço que a Tua misericórdia, que a Tua graça me envolva e resolva a minha situação. Bem, quando nós temos esse coração, nós certamente ganhamos muitos pontos. Quem está me entendendo? Identifique a sua oportunidade, busque Jesus na perspectiva correta e resista às vozes que querem abafar a sua fé. Porque eu posso garantir que junto com as oportunidades vêm as resistências. Sabe, às vezes nós criamos certas expectativas que não vão se cumprir, porque nós achamos que quando Deus nos abençoa, isso significa que o caminho está completamente aberto e não haverá nenhum tipo de problema. E quase sempre não é isso que acontece. Por trás de uma porta aberta, que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história, há também resistências. Há desafios que nós vamos precisar vencer. E o conselho que eu lhe dou é o seguinte: se Deus abrir uma porta para você, entre, ainda que lá dentro você tenha que enfrentar muitos adversários. E talvez o adversário mais terrível, mais perigoso, seja aquele que vem para abafar a sua fé. A Bíblia diz que Bartimeu começou a gritar, então, versículo 48, muitos, veja bem, muitos, o repreendiam para que ficasse quieto. Gente querendo abafar a nossa fé. Olha, você que está recebendo a palavra de Deus através das casas de paz, nós estamos entrando ali para ativar a fé na sua vida, na vida dos seus amigos, dos seus familiares. Traga mais gente para as reuniões na sua casa. Mas é bem provável que alguém se levantará, talvez alguém muito próximo de você, para dizer: para com isso. Talvez você vá ouvir chacotas do tipo: vai virar crente agora?
E você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ouvir as vozes que querem abafar a sua fé, ou você vai gritar mais alto? Sabe, nós precisamos aprender a nos posicionar em Deus. E quando eu digo de vozes que abafam a nossa fé, às vezes essas vozes estão até dentro da igreja, sabe? Nem todo mundo está fazendo força para que você cresça. Hoje eu saí do culto aqui pela manhã, já atrasado para esse compromisso que eu tinha comigo mesmo. Mas ainda assim eu fui lá para 9 de julho. Eu dei um jeito de trocar de roupa rapidinho, vestir uma camisa verde e amarela e ir para 9 de julho. Vi alguns irmãos aqui passando. Não era um ato político da minha parte. É que eu estou vendo, desde o ano passado, uma oportunidade para o meu país. Não tem a ver com um homem, tem a ver com uma proposta de honestidade, na qual eu creio. E eu votei. Mas agora, depois de votar e de celebrarmos essa oportunidade, nós estamos vendo tantos adversários, tantas forças atuando para que o país não saia do lugar, para que o troca-troca continue, a corrupção continue mandando. E eu estou decidido a gritar mais alto do que essas vozes. Eu estou decidido a orar, estou orando todos os dias pela minha nação, pelo meu presidente, por aqueles que estão investidos de autoridade. Mas às vezes é preciso ir além. Hoje eu fui dar um grito na rua. Dizer, ei, eu quero um Brasil honesto. Eu estou falando de um aspecto da minha vida, da sua vida também. Eu não sei qual é a visão que você tem sobre tudo isso. Mas eu estou simplesmente ilustrando o fato de que se nós cremos em alguma coisa, e se nós temos certeza de que Deus está por trás daquilo, nós precisamos lutar. Nós precisamos fazer a nossa voz ser mais alta do que as vozes da incredulidade, do pessimismo, da mesmice. Isso serve para a nossa situação cívica, mas serve para a sua situação familiar, conjugal. Portanto, se alguém começar a dizer, ei, quieto o facho, vocês usam aqui essa expressão, quieto o facho? Ou é coisa de baiano? Todo mundo entende o quieto o facho. Satanás está sempre dizendo para você, quando você põe a sua fé em ação, Satanás diz, ei, quieto o facho. Mas quando Satanás usou muitos para dizerem a Bartimeu, quieto o facho, sabe o que ele fez? Ele começou a gritar mais alto. Amém? Mais uma vez, resista às vozes que querem abafar a sua fé. Por favor, às vezes essas vozes vêm de dentro de você mesmo. Resista a essas vozes. E aí, porque você crê, porque você entende que Deus está naquilo, dê um jeito de chamar a atenção. É o próximo conselho que eu tenho a lhe dar. Insista em chamar a atenção de Deus. Você precisa trazer Deus para dentro da situação. Você está com o seu casamento em frangalhos, traga Deus para dentro do seu casamento. Mas como é que eu faço isso? Bem, você vai precisar de decisão. A minha Bíblia diz que enquanto as pessoas repreendiam Bartimeu, vou ler de novo o versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49, Jesus parou. Uau! Jesus parou para Bartimeu. Jesus parou para Bartimeu porque Bartimeu não parou de clamar a Jesus. Jesus parou para Bartimeu porque Bartimeu não parou de levantar a sua voz, ele não se submeteu às vozes da incredulidade. E aí Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Então veja bem, aquela oportunidade que era o fato de Jesus estar passando, se tornou ainda mais densa, porque agora ele está literalmente diante do Todo-Poderoso.
Ele está literalmente diante daquele, a única pessoa, na verdade, que poderia mudar a sua vida. Isso só aconteceu porque ele insistiu em chamar a atenção de Deus. Algumas pessoas não entendem, eu estou sempre aqui fazendo um paralelo com esse movimento de casas de paz, até para que os novos, os que estão conosco chegando, possam compreender qual é a lógica disso. Por que 7 semanas, pastor? Porque 7 semanas são uma forma de você mostrar o quanto você quer. 7 semanas são uma forma de você chamar a atenção de Deus. Porque que Deus quer lhe abençoar, Ele quer, mas Ele antes espera ver o quanto você quer ser abençoado. Deus não vai operando na nossa necessidade, sabe? Não é assim que funciona. Deus opera na nossa expressão, na nossa fé. Ele espera ver o quanto queremos. Então, quando você determina no seu coração, não por 7 semanas, pelo menos, eu espero que seja muito mais do que isso, mas eu vou levar a sério isso aqui. Eu vou estar em todas essas reuniões. Eu vou pegar entre uma reunião e a outra, eu vou pegar a palavra, eu vou pegar a Bíblia. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Compre uma Bíblia, baixe uma Bíblia e leia o que você recebeu e permita que aquilo faça alguma coisa no seu coração. Insista, você vai chamar a atenção de Deus assim. Nós temos muitas maneiras de chamar a atenção de Deus. Às vezes eu chamo a atenção de Deus com uma oferta. Eu chamo a atenção de Deus com o tanto que eu oro, com o meu jejum. Há muitas maneiras, mas é importante que você realmente queira. Será que você quer? Quanto você quer uma vida melhor? Quanto você quer um casamento feliz? O quanto você quer aquele filho que está preso nas drogas, acabando com a sua própria vida e até com a sua, quando a família toda, o quanto você quer vê-lo livre? Está na hora de mostrar para Deus o quanto você quer. Insista em chamar a atenção do Senhor, até que Ele pare para você. E uma vez que o Senhor pare para você, então, esse conselho é muito importante. Deixe para trás tudo o que pertence à velha vida, à velha situação. A minha Bíblia diz que quando chamam Bartimeu para estar diante de Jesus, diz no versículo 50, lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Veja bem, ele foi a Jesus, mas antes de ir a Jesus, ele pegou aquela capa de mendigo, aquela indumentária de um pedinte, ele jogou fora. Porque ele tinha fé e ele estava pensando, eu vou estar diante daquele que vai mudar a minha vida, eu não preciso mais dessa capa. Eu não vou levar essa capa para o próximo capítulo da minha vida. E sabe que essa é uma decisão importante. Às vezes nós não entramos pelas portas que Deus nos abre por um único motivo. Nós queremos entrar carregando as bagagens do último capítulo e nem sempre eles são bem-vindos aqui. É necessário que nós entendamos que quando o Senhor nos chama para uma nova situação, certas coisas precisam ser deixadas para trás. E no caso de Bartimeu, veja bem, essa capa poderia representar uma salvaguarda, não? Ele poderia levar a capa consigo, pensando bem, se não der certo, se nada acontecer, amanhã eu estou de volta aqui pedindo a minha esmola de sempre. Mas andar por fé não é isso, irmãos. Andar por fé é acreditar que algo novo vai acontecer. E se algo novo vai acontecer, eu não preciso mais daquilo que é velho. Se você está lutando por um casamento abençoado, talvez você tenha que jogar fora certas palavras. Talvez você tenha que lançar longe de si certos comportamentos que não vão caber nesse novo casamento, nesse casamento restaurado por Deus. Quem está me entendendo? Sabe, é tomar decisões. Se eu quero viver o novo, eu preciso abrir mão do velho.
E eu digo isso não apenas em termos de coisas erradas ou indesejadas. Por exemplo, quando eu tive que tomar a decisão sobre vir para cá, começar uma igreja, eu tive que abrir mão de certas coisas. Eu vim viver uma vida bem mais simples. Eu vim morar num apartamento que literalmente cabia na sala de onde o meu pai vivia, onde eu vivia até então. Ainda sobrava um pedaço de sala. Percebe que a minha vida teve que encolher bastante. Mas eu sabia que Deus estava por trás daquilo. Amém? Então, não foi assim, não foi uma perda, foi uma renúncia. Mas quem renuncia não perde. Fala para a pessoa que está ao seu lado, tudo que você entrega para Deus nunca é perda. Quando você abre mão pelo Senhor, não é perda. Talvez haja pessoas aqui que para viverem a oportunidade que Deus quer lhe dar, elas precisam abandonar certos relacionamentos. Relacionamentos errados, relacionamentos nocivos. Bem, eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas que fique na sua mente pelo menos. Deixe para trás tudo que pertence à velha vida e entre no novo que Deus quer lhe dar. E aí, meu querido, por favor, seja ousado naquilo que você busca de Deus. Seja ousado, não seja tímido. Eu acho muito forte isso que está escrito no versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Bartimeu está diante de Jesus. Jesus olha para ele. E ele não olha para Jesus, porque ele não enxerga nada ainda, ok? Mas ele está com seus ouvidos muito atentos. Jesus lhe faz uma pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Como eu gosto de ler essa frase. O cego. Sabe, poderia ser narrado de outra maneira. Bartimeu respondeu, o homem respondeu. Não, mas aqui na minha Bíblia está escrito: o cego respondeu. Eu quero ver. Eu quero o impossível, Jesus. Eu quero o melhor. Eu não quero que o Senhor faça propaganda para que essa multidão me dê, cada um deles, uma esmola e eu possa passar uns dias sem vir aqui. Eu não quero um cão-guia, eu não quero uma bengala nova. Eu quero ver, Jesus, porque eu creio que Tu podes fazer esse milagre na minha vida. Veja bem, Deus gosta de ser colocado à prova, Ele não se ofende. Eu leio a minha Bíblia sempre, eu nunca vi o Senhor repreendendo alguém por excesso de fé. Você já viu? Jesus chegando e falando: não, que isso, você está pedindo muito. Nunca vi. Deus não tem problema em nos dar o melhor. Na verdade, Ele fica desapontado, porque nós nos apresentamos diante do Todo-Poderoso. Zaqueu estava diante daquele que poderia fazer tudo na sua vida. E o que ele pede? Tudo. Ele não pede menos. Posso dar um conselho de amigo para você? Vocês que estão aí atrás, estão me ouvindo aí? A palavra de Deus e o fogo do Espírito está chegando aí nessa parte de trás do templo. Eu posso dar um conselho para vocês? Não pechinche com Deus. Deus não vai pechinchar com você. Não tente baratear as coisas. Se você está tendo uma chance na presença do Senhor, creia pelo melhor. O cego pediu: eu quero ver. Eu quero o máximo. E aquela palavra entrou no coração de Deus, entrou no coração de Jesus e provocou certamente uma alegria, porque a fé é a virtude que mais agrada o Senhor nas nossas vidas. Deus se agrada da fé. E a história termina, e talvez isso seja o mais importante que eu tenha a lhe dizer nessa noite. No versículo 52, está escrito: vá, disse Jesus, a sua fé o curou.
Eu acho muito interessante como Deus, lá do alto do seu poder, Ele nos inclui, né? Quando Ele diz a sua fé, e Ele não disse só a Bartimeu, Ele falou a muitas pessoas, a sua fé o curou, a sua fé o salvou. Sabe, irmãos, nós sabemos que realmente quem curou não foi a fé, foi o poder de Deus. Mas a fé é a virtude que nós temos para acionar o poder de Deus. E Ele diz, a sua fé o curou. E a Bíblia diz que imediatamente ele recuperou a visão. Você ouviu isso? Imediatamente o cego viu. Por que você está me olhando com essa cara de nada? Eu estou contando para você um milagre extraordinário. Você já viu um cego recuperar a sua visão assim, instantaneamente? Isso foi algo poderoso e sobrenatural. Mas não foi o máximo. O máximo está escrito no final do versículo. Imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse é o último conselho que eu quero lhe dar, e como eu disse, esse é o maior de todos os conselhos. Decida fazer de Jesus a sua escolha definitiva. Decida fazer de Jesus a sua maior escolha. Sabe, se Bartimeu tivesse, pela fé, conquistado a cura, uau, isso já mudaria radicalmente sua vida. Os músicos podem subir aqui. Já mudaria radicalmente a sua vida. No dia seguinte, ele estaria já sem a sua cegueira, sem a sua capa de mendigo, já em condições de trabalhar, de ganhar o seu sustento de uma maneira melhor, e já seria um upgrade tremendo na sua vida. Mas ele discerniu que ele poderia ser mais do que um homem normal. Ele decidiu que ele poderia ser um homem sobrenatural. E ele disse, eu não quero só a bênção, eu não quero só a visão, eu quero Jesus. Eu quero andar com Ele, eu quero estar perto dEle. E ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Sabe, muitas pessoas estão tendo a oportunidade da sua vida. 7 semanas de casa de paz, a oportunidade da sua vida. Talvez haja um problema, uma enfermidade, desemprego, um casamento frustrado, até desfeito, um filho nas drogas, uma pessoa morrendo numa cama que você ama. E de repente, 7 semanas de busca, de oração, de fé, podem resolver esse problema. Deus pode fazer um milagre, seu filho pode voltar para casa, seu casamento pode entrar numa restauração. Tremendo. Mas pode ser muito mais do que isso. Se você entender que, na verdade, por trás dessa chance, você pode seguir Jesus pelo caminho. Se você entender, jovem, que aquela porta que Deus abre numa faculdade é boa, você pode se tornar um grande profissional, amanhã está ganhando muito dinheiro. Mas de que adianta você ter tanto dinheiro e não ter Jesus? Faça de Jesus a sua melhor escolha. Você é uma das poucas pessoas, eu digo poucas porque a maioria não está tendo essa chance. Se você for à Índia, você vai encontrar mais de 1 bilhão de pessoas, bilhão, não é milhão, 1 bilhão de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Mas você tem uma chance. Você tem a chance de edificar a sua família em Deus. Você tem a chance de ouvir a palavra do Senhor todos os domingos nessa igreja. Você tem a oportunidade de ser pastoreado. Você tem a chance de andar na luz sem mentira na sua vida. Não perde essa chance. Agarre a sua oportunidade. Amém? Quantos entendem que Deus falou nessa noite aqui?
favor, fique em pé.